Olá, gente, tudo bem? Mais uma live aqui do nosso projeto em comemoração aos 7 anos de escritório. Hoje nós vamos falar com um grande advogado, doutor Ítalo, que vai entrar a partir de agora para conversar com a gente, falar um pouco sobre a sua vida, sua advocacia aqui no nosso escritório em Brasília. Então, deixa eu adicionar logo o meu caríssimo amigo Ítalo Zanina. Doutor Ítalo trabalha comigo desde 2018, uma grata surpresa. Entrou no Alô? escritório como estagiário e hoje está exercendo algumas funções extremamente especiais. E essa live aqui é para a gente bater um papo com o Ítalo, saber um pouco da sua vida, da sua advocacia. Tudo bem? Boa noite, meu caro. Como é que você Boa está? noite. Tá ouvindo? Estou ouvindo e estou ouvindo bem. Está falando muito bem, o microfone está bom, está tudo certo. E quero começar te fazendo uma pergunta já de imediato. Você entrou no escritório em 2018. Qual mês, mais ou menos, Ítalo? Em fevereiro. Início de fevereiro. Primeira semana. Logo no começo, né? Primeira Isso. segunda de fevereiro eu tava lá já. No começo do ano. E como estagiário. De lá Sim. para cá, nós temos aí 3 anos, né? 3 anos de Uhum, convivência, não é isso? uhum. Estamos chegando Sim. a 3 anos agora, no começo de 2021. Como é que foi esse início dentro do escritório como estagiário? Você acha que vale a pena mesmo iniciar, para quem quer advogar, iniciar esse trabalho como estagiário no escritório de advocacia? Faz diferença? Então, eu entrei, eu sempre tive essa visão de começar um estágio no escritório de advocacia no sétimo semestre. Foi exatamente o que eu consegui fazer. Consegui o estágio aí no escritório no sétimo semestre da faculdade e é, inicialmente eu pensei, eu vou começar em um escritório que não tenha muito a ver com a matéria que eu quero seguir profissionalmente e depois eu tento entrar no escritório que eu tenha uma afinidade de matéria, né, que seria mais o direito empresarial. Aí eu falei, vou entrar nesse escritório aqui, né, para ver como é que é. E, gente, não saí de lá, obviamente, até hoje, né? É, E para quem quer advogar, eu acho que nem só para quem quer advogar, sabe? Para quem também quer uma carreira de juiz, uma carreira dentro do judiciário, ou qualquer outra carreira dentro do direito, um estágio dentro do escritório de advocacia é algo assim imprescindível, é algo que eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência em algum momento. Porque você aprende não só questões relacionadas ao direito, mas questões particulares também, digamos assim. Você aprende o trato dentro do judiciário, você faz diligências, você conhece pessoas. Então, assim, o escritório, o estágio dentro do escritório, ele vai muito além de apenas adquirir um conhecimento jurídico. Obviamente, isso é uma parte muito importante também. Mas ele mexe com a sua estrutura psicológica. Você passa a entender as coisas de uma forma um pouco mais diferente, entendeu? Então, assim, e aí voltando à primeira pergunta, né? Eu iniciei em fevereiro de 2018 lá no escritório. Aí fiquei até novembro de 2019, se não me engano, como estagiário, e aí eu tive o prazer de ser convidado a compor o quadro de advogados dentro do escritório. E, obviamente, aceitei. E agora, em agosto, a doutora Evelyn, maravilhosíssima, teve que se ausentar por conta da bebê que teve, e eu passei a fazer essa função de controladoria dentro do escritório, né? Claro. Para quem tá nos acompanhando a partir de agora, Ítalo é advogado do nosso escritório e nós estamos fazendo agora um balanço geral dos 7 anos do nosso escritório e conversando com cada um dos membros da nossa equipe, advogados e advogadas que trabalham ao meu lado e que eu confio tanto. Hoje, a conversa é com esse caríssimo advogado que entrou no escritório como estagiário e hoje exerce a função de advogado no setor de direito administrativo, mas provisoriamente está, inclusive, ocupando a função de controlador geral do escritório. Nós temos uma controladoria geral dentro do escritório
que é um setor responsável por organizar toda a vida, todos os processos da nossa banca, incluindo aí a distribuição de prazos, o controle dos prazos e o contato com os clientes. Então, você falou muito de direito empresarial. Você sempre gostou de direito empresarial dentro da faculdade, pelo que eu sei. Essa transição para o direito administrativo foi algo que lhe fez bem? Hoje, você se identifica com o direito administrativo? Como é que isso funciona dentro das suas perspectivas profissionais? Então, assim que eu fiz a entrevista de estágio, eu fiz a entrevista com a Evelyn, né? E a Evelyn comentou comigo, olha, a gente tem uma vaga aqui para estágio dentro do direito administrativo. Eu até falei, putz, direito administrativo, eu nunca tinha tido direito administrativo, porque lá no CEUB, salvo me engano, começa no sétimo. Aí você faz sétimo, oitavo e o nono, salvo me engano. Mas eu sei que eu nunca tinha tido direito administrativo dentro do CEUB. Aí eu falei, putz, direito administrativo, será que eu quero? Não sei, mas vou fazer a entrevista. Aí entrei, conheci a Bianca, minha mentora master dentro do escritório, né? E hoje eu tenho outra visão do direito administrativo. Hoje eu tenho outra perspectiva do direito administrativo. Direito administrativo não é só aquele... O povo acha que é aquela matéria chata que você vai estudar os atos, vai estudar a administração pública. Mas, gente, direito administrativo é algo tão mais complexo. Eu mesmo sou apaixonado pela parte dos servidores públicos dentro do direito administrativo, de concurso público. Eu tive um contato pequeno com licitação, mas também achei maravilhoso licitação. Sem contar que dentro do direito empresarial você também consegue encontrar alguns pontos de direito administrativo e vice-versa, né? Por exemplo, a compliance hoje em dia envolve direito administrativo, direito empresarial. A gente tem vários tópicos que intercalam esses dois assuntos e que podem conversar de forma bem tranquila, né? Mas assim, o direito administrativo para mim hoje, com toda certeza, eu vejo como um ramo a seguir dentro da advocacia. Sem sombra de dúvida alguma. Eu realmente me apaixonei por essa área do direito dentro do escritório. Porque tudo aquilo que diz respeito ao contato das empresas, das pessoas jurídicas com a administração pública, acaba necessitando também de conhecimentos na esfera do direito empresarial e conhecimentos também de direito administrativo. Como você sabe, eu sou mais voltado ao direito administrativo sancionador e naquilo que diz respeito à legislação anticorrupção, seja da própria lei anticorrupção, além de diversos outros aspectos do direito administrativo sancionador, nós precisamos de conhecimento também do funcionamento da empresa, do ordenamento jurídico naquilo que diz respeito à empresa, e isso para o direito administrativo é essencial. Mas, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você veio para dentro do escritório como estagiário. Se você tivesse hoje, e hoje você acaba exercendo uma função de chefia perante alguns outros estagiários, quais são hoje, na sua visão, já olhando como advogado, as principais funções de um estagiário dentro do escritório de advocacia? Aquilo que você sabia fazer muito bem, porque você foi um estagiário brilhante, e que hoje, na função de chefe, você acaba enxergando como qualidades essenciais para um bom estagiário no escritório de advocacia. O estagiário dentro do escritório de advocacia tem que ter algo que a gente... que a Bia fala, a gente fala, migué. O estagiário tem que ter migué. O estagiário... você passa uma tarefa para o estagiário, ele não pode te retornar imediatamente perguntando o que é aquilo. Hoje em dia, eu vejo que um estagiário bom, um estagiário bacana é aquele estagiário que você pede algo para ele e ele pode até te, obviamente, perguntar relacionado àquilo que você pediu para ele. Mas ele tem que ter tido um background, entendeu? Por exemplo, se eu peço para um estagiário fazer uma apelação, e aí imediatamente ele vira para mim e fala assim, o que é uma apelação? Eu falo, não. Primeiro você pesquisa o que é uma apelação, veja o que é uma apelação, como se faz uma apelação, pesquisa até mesmo modelos de apelação no Google para ver como é que é uma apelação, a estrutura.
tenta fazer uma, e aí a gente começa a conversar, a debater sobre a tese jurídica, sobre os pontos que estão faltando, os pontos que podem ser melhorados e assim por diante. Então, assim, eu acho que primordialmente o primeiro ponto do estagiário bacana, do estagiário bom, é ser esforçado e buscar as coisas antes de questionar a pessoa que pediu aquilo, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal tem que ter um atualmente. esforço mental de pesquisa, né? O Sim, estagiário ele não pode passar a ser fonte de um problema. Então, assim, você tem que estimular o estudante de direito que está aprendendo a ele buscar uma informação por si só. Eu costumo falar sempre que o estagiário ele precisa ter esse gás inicial, digamos assim, esse estímulo a ele não ficar preso na burocracia do estudo, né? Porque você tem na faculdade tem um professor que dá o conteúdo e aí você vai observar aquele conteúdo, vai para o livro e tem muitas tarefas na vida de um escritório de advocacia que é de resolver problemas, muitas vezes problemas que não têm uma resposta básica ou rápida ou objetiva. O estagiário, enquanto o mundo gira, o estagiário tem que se virar. Enquanto o mundo gira, o estagiário se vira. Então, sim. essa capacidade de aprender a resolver problemas, eu diria que é o melhor estágio, especificamente falando de advocacia. Então, o estagiário ele vai pegar um processo, ele tem que fazer carga de um processo numa vara, junto ao Poder Judiciário. E a vara está passando sob inspeção, e aí não tem como fazer carga daquele processo, mas é um processo importante. O estagiário ele tem que ir lá conversar com o servidor, ele tem que ligar, ele tem que convencer o servidor a lhe garantir o direito de acesso aos autos processuais. Então, o Sim, estagiário ele precisa sair dessa inércia que muitas vezes o estudante de direito ele se coloca, né? O estagiário ele precisa mesmo ser protagonista na resolução de problemas. Eu diria que essa é uma característica central e que você sempre soube na esfera, aliás, no dia a dia do seu trabalho no estágio, você sempre soube fazer muito bem. Agora, Ítalo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre quis ser advogado? Você entrou na faculdade pensando em ser advogado ou isso foi algo que foi mudando ao longo do curso de Direito? então, isso retroage lá no meu ensino médio. No meu ensino médio, eu tenho um pai, mãe, família inteira praticamente concursada, então é aquele padrão, né? Você vai ser concursado também, vai ser concursado. Aí eu, beleza. Terminei o ensino médio, na verdade, completei o segundo ano, falei, vou fazer física. Tô a fim de fazer física. Aí meu pai, filho, tem certeza que você vai fazer física? O mercado de trabalho é tão difícil, não sei o que lá. Aí eu falei, vamos fazer direito, então. Vamos ver de qual que é esse direito aí para fazer. E aí falei, vou fazer uns, sei lá, uns 5 semestres de direito, tentar passar num concurso de, sei lá, de técnico, num concurso DF, que é ensino médio, que é nível médio, e entrar dentro do órgão público para poder ganhar uma graninha e tudo mais. Aí, primeiro semestre, comecei a olhar os professores advogados e tal. Eu falei, pô, bacana esse negócio aí de advocacia, né? Aí, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, e aquela vontade de advogar crescendo no coração, né? Eu falei, pô, esse negócio de advogar é massa, é interessante. E aquela pressão familiar, né? Não, você tem que ser concursado, você tem que ser concursado, você tem que ser concursado. E aí, no sexto, sétimo semestre, estourou. Eu falei, não dá, vou advogar. Tive minhas experiências dentro dos órgãos públicos, estagiei na Secretaria de Educação, eu estagiei no TRT, estagiei no TRF, falei, não, isso daqui não é para mim não, vou advogar mesmo. E desde aquela época, nunca me arrependi de ter escolhido essa profissão e quero seguir ela pro resto da minha vida, provavelmente. Assim, não vejo nenhum nada que possa me tirar desse trilho da advocacia nesse momento. Como você mesmo disse, um dia você desiste, no mesmo dia você desiste e gosta da advocacia, aí logo depois está desistindo de novo, mas eu não consigo mais. Tem o quê? Um ano que eu tô advogando e eu já falei, não consigo fazer outra coisa da minha vida que não seja advogar. Tem um comentário aqui
de uma senhora chamada Fabiana, Fabiana Borges Zanina, que ela dizia assim: na minha opinião de mãe, acredito que o estágio do Ítalo nesse ambiente equilibrado, ela não conhece direito o nosso escritório, mas tudo bem. Que cobra na medida certa foi fundamental para Ítalo se identificar com a profissão. Que bom. Já o Thiago fala que Ítalo é um menino de ouro. O Otávio está aqui. Seu fã, esse Otávio aqui, viu? Olha, esse Otávio é seu fã. E a Priscila disse que você não estagiou no melhor órgão público do Brasil, na AGU. Contando também aqui com a participação da minha caríssima amiga Tatiane e da Kate também, que está chegando agora. Meu caro, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você entra no escritório como estagiário. Aí depois é convidado e passa a advogar. Essa transição para você foi fácil? Foi a mesma coisa? Assim, quando você é estagiário, um estagiário competente como você, estudioso, quando você está ali no final do curso, você já se sente um pouco advogado. Mas entre o se sentir um pouco advogado quando estagiário e ser advogado de fato, é bem diferente, né? A gente teve essa conversa no final quando eu comecei a advogar, e hoje eu vejo. Assim, é algo completamente diferente. Você ser estagiário e você ser advogado. Principalmente por conta do peso da responsabilidade dentro de um processo. Esse é o ponto principal que eu bato com todo mundo. Gente, que nem, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, fazendo uma live com ela, e ela perguntou para mim: você acha que é importante uma pessoa sair da graduação e já emendar uma pós-graduação? E aí eu citei exatamente aquilo que você falou para mim quando a gente teve essa conversa. Eu falei: olha, eu queria fazer isso. Eu queria sair da graduação e entrar direto numa pós-graduação ou até mesmo no mestrado. Mas eu sentei com o meu chefe, Antônio Rodrigues, e a gente conversou. Eu fiquei ainda meio assim, eu falei: pô, será que... E ele me convenceu de que naquele momento não era o momento ideal para eu poder entrar na pós-graduação, que eu tinha que digerir primeiro o que é ser um advogado, o que é deixar de ser um estagiário e passar a ser um advogado, para depois começar a pensar em me especializar em uma área, ou fazer um mestrado, uma pós-graduação, algo do tipo. E eu lembro que eu saí daquela conversa e falei: pô, será que realmente é isso? Não sei. O Rodrigo obviamente tem muito mais experiência do que eu, vou na dele. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Porque porque o estagiário, ele não tem, obviamente ele tem responsabilidades, mas ele não tem responsabilidade dentro daquele processo. Ou seja, se der algum problema naquele processo, o estagiário não responde diretamente por aquilo. Sim. O advogado, ele além de ter essa responsabilidade, ele tem que ter em mente a questão por detrás daquele processo, que é a questão social, a questão psicológica, o tratamento que você tem que dar para o seu cliente, o que aquele processo representa para aquele cliente, porque muitas vezes a gente tem um cliente que é um processo de batida de carro, mas que para ele aquilo representa a vida dele, entendeu? Então a gente tem que pôr isso na mente e passar a atuar de uma forma efetiva naquele processo para garantir que aquele cliente tenha o melhor direito possível. Obviamente, e isso eu falo para todo mundo também, nós não prometemos resultado. Nós atuamos no meio. A gente promete uma melhor atuação dentro do processo para chegar a um resultado positivo. Mas o fim quem depende exclusivamente do juiz, né? Mas assim... não existe um modelo pronto sobre essa coisa da formação do advogado, né? Aquilo que nós conversamos e o que a minha tese é mais ou menos o seguinte, aquilo que eu conversei com você, só para explicar para todos que estão nos ouvindo agora. Como você foi estagiário dentro do escritório de advocacia e você já sai da faculdade já com uma função de advogado dentro do escritório, quem saiu da faculdade ainda não está trabalhando, não está no mercado de trabalho, você indica ir fazer a especialização? Óbvio que sim, isso vai agregar ao seu currículo. Agora, se você tem a oportunidade de, antes de escolher qual a área que você vai se especializar, sentir o gosto da advocacia, entrar na advocacia para saber, você tinha ali um determinado momento, você estava sendo convidado para trabalhar no escritório que tem o direito administrativo como carro-chefe, mas você fez toda a sua vida acadêmica voltada para ir para o direito empresarial. Então, tomar essa decisão, por exemplo, eu vou fazer uma especialização em direito administrativo
ou em direito empresarial. Então, quem tem a oportunidade de, antes de escolher o caminho que vai se especializar, ter um ano como advogado, investindo tempo na advocacia, isso é uma pós-graduação maior do que qualquer coisa. Você poder ter a chance de entrar no escritório de advocacia, de atender cliente, porque veja, nenhuma faculdade, nenhum estudo teórico vai te ajudar a determinar a confiança que o cliente vai ter em você. Existem habilidades de inteligência emocional que elas são essenciais para o despertar da confiança do cliente em relação ao advogado. A questão do controle de prazo, da sua auto-organização, a inteligência emocional para lidar com um juiz autoritário, a inteligência emocional para lidar com um representante do Ministério Público autoritário ou com um advogado da outra parte. Então, são conhecimentos específicos da advocacia que a gente precisa investir dentro de um escritório com bons advogados que estejam ao nosso lado para nos explicar, para nos ajudar, para nos influenciar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de tempo. Precisa de tempo, investir tempo no conhecimento da advocacia. Então, assim, óbvio que para o currículo de qualquer advogado sair da faculdade, entrar logo no mestrado, entrar logo numa pós-graduação, pode ser uma opção. Agora, a advocacia, ela demanda uma dedicação. Nós temos aqui a Tati, que é uma advogada, a melhor advogada de Brasília, em vários aspectos, inclusive a advogada com o maior número de processos no TCU. Mas a Tati fala assim, eu também acho que após o mestrado, podem esperar um pouco. O advogado recém-formado tem que mergulhar no escritório que está e aprender na prática. É exatamente esse ponto, sabe? Que a Tati pensa exatamente igual a mim. Que você, às vezes a gente se perde num fluxo de aprendizagem teórica e a gente esquece que a advocacia, ela demanda tempo, ela demanda muita inspiração, mas ela demanda também muita transpiração. Então, quem sai da faculdade precisa desse período de amadurecimento. Para entender, hoje, por exemplo, vamos lá, hoje você sabe muito mais atender um telefone de um cliente nervoso. Sim. Atender o telefone de um cliente nervoso, de um cliente angustiado, não é nenhuma disciplina de graduação ou de pós-graduação na área jurídica. Você hoje tem uma postura profissional para lidar com outros advogados em audiência que você sai da faculdade sem saber, sem ter a menor noção. Você hoje sabe a importância que é a organização da sua agenda de trabalho. Porque sem uma boa organização da agenda de trabalho, você não consegue desempenhar nada daquilo que você estudou na teoria. Ou seja, a teoria, ela é super importante para a advocacia. Mas, para você se especializar, é muito melhor que você já tenha um conhecimento daquilo que você vai precisar. Qual é a disciplina, qual é a matéria que você quer se aprofundar? Se você vai preferir uma especialização com conteúdo mais profissional, técnico, ou se você vai preferir ir para um mestrado, que são duas escolhas muito diferentes. Que esse é até um tema para uma live específica. A Bianca está falando aqui, ó. Ítalo foi um estagiário muito dedicado e tem orgulho desse advogado OAB Kids que ele se tornou. Só vai crescer. OAB Kids, para quem não sabe, são os advogados, são os advogados do escritório que receberam a carteira há menos de um ano. Nós realizamos esse ato de bullying, né, no escritório, que aqueles advogados que têm menos de um ano de carteira são chamados de OAB Kids. Claro que não por mim, obviamente, né? Mas são as pessoas que fazem isso dentro do escritório. Já a Bianca Borges diz, sem dúvidas, a faculdade nos ensina a teoria, mas aprender a advogar é só com a prática. É exatamente esse o ponto. Agora, Ítalo, você entrou como estagiário, virou advogado e hoje você está exercendo uma função que é uma das funções mais importantes dentro do escritório. Para quem não sabe, a nossa controladora geral dentro do escritório, a Evelyn, ela saiu de licença maternidade, ela está afastada do escritório esse semestre todo, vai voltar agora no começo do ano. E, por mais estranho que isso pareça, você, um dos advogados mais novos dentro do escritório, mas que conta com a minha integral confiança, foi escolhido para ocupar essa função
de controlador do escritório. Primeira coisa que eu queria fazer era lhe agradecer porque eu depositei essa confiança em você, não por outra razão, mas porque você fez por merecer. Advogado dedicado, advogado muito inteligente, preparado, estudioso, mas, para além disso, a sua lealdade ao escritório, a sua devoção, digamos assim, o tanto de tempo que você destina ao escritório em sua vida e, principalmente, a seriedade com que você trata a sua atividade profissional são coisas marcantes, né? Então, foram essas características suas que me levaram a lhe convidar para exercer essa função tão importante, tão estratégica. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Você sentiu essa responsabilidade ou foi algo natural dentro da nossa convivência, dentro do nosso relacionamento, eu e você, você e eu? Senti muito, senti muito. Você tá ali, um panorama geral, né? A controladoria do escritório, ela tem algumas frentes, né? A principal delas é o recebimento das publicações e a distribuição das publicações dentro do escritório. E aqui entra o maior baque de responsabilidade que eu tive. Porque eu tive meio que um trabalho psicológico muito forte para a saída da Evelyn efetiva, né? Porque eu fiquei uns 2 meses em uma espécie de treinamento com ela até a saída dela. Você controlar os prazos dentro de um processo é algo muito complicado. Porque se você perde um prazo, isso acaba com o processo. Então, a responsabilidade em cima de um prazo é algo assim que eu não sei mensurar o tamanho dela. Então, assim, a pressão de ter que pegar esses prazos, tratá-los e distribuí-los é algo que traz um peso muito grande para a controladoria, para o papel da controladoria. E você otimiza esse trabalho com organização, com procedimentos internos, mas a pressão que fica dentro de você quando você passa a fazer parte da controladoria, passa a distribuir prazo, é algo imensurável. É algo que eu tive que trabalhar muito na minha mente para poder falar, não, vou pegar isso daqui, a gente vai organizar, vai fazer um sistema de duplo, de triplo check, para poder evitar qualquer tipo de perda de prazo, cria sistemas, procedimentos dentro do escritório para poder evitar que qualquer tipo de perda de prazo aconteça e tudo mais. Mas assim, voltando à sua pergunta, a responsabilidade que foi submetida a mim nesse momento naquele momento foi muito grande. E eu agradeço imensamente você por ter confiado esse posto a mim, porque me trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado. Assim, um aprendizado que eu acho que poucas pessoas têm dentro de um escritório de advocacia. Porque normalmente um estagiário, ou até mesmo um advogado, ele não mexe com essa parte de controladoria, né? Então ele não sabe como que funciona um sistema de publicações, por exemplo, entendeu? Poucos advogados sabem que existe a disponibilização, publicação e o prazo começa a contar logo depois. Então, e os sistemas de publicações de cada tribunal, o TRF faz a ciência expressa e depois publica, o TJ faz uma publicação do DJE e assim por diante. Então, assim, essa quantidade de ensinamentos que eu tive com a controladoria é completamente imensurável. Isso aí eu vou levar para o resto da minha vida com toda certeza. Agora, e eu acho que soma-se às tarefas da controladoria também essa função gerencial, porque você assumiu uma tarefa de gerente da controladoria. E acaba que em diversos momentos você exerce uma função de chefia perante outros advogados na questão do comando. Você está com quantos anos mesmo? Você está com 25? 24? 24 anos. 24. Nesse momento, exercer essa função de gerenciamento, de gerente, de controlador, é uma função bastante interessante para alguém aos 24 anos. Você se sentiu respeitado nisso, mesmo tendo que exercer essa função de comando até com advogados mais velhos do que você? Esse foi um bloqueio, esse foi um problema para a sua atuação? Eu acho que não, por conta dos advogados que a gente tem dentro do escritório. São advogados com uma mente muito aberta, a galera tenta se ajudar o máximo que pode e tudo mais. Então, assim, eu acho que por conta
das pessoas que a gente tem dentro do escritório, eu não tive qualquer problema nessa questão de chamar uma atenção, então falar faça isso, faça aquilo outro. Todos me atenderam muito bem com relação a isso. E eu sempre tentei manter uma coordenação horizontalizada, né? Sem essa questão de mandar ou de obrigar a pessoa a fazer algo. Eu sempre tento pedir para que ela faça aquilo, né? Mas eu acredito que em outros lugares dentro do direito, a gente pode sim sofrer quase que um preconceito, não é muito um preconceito, mas ser tratado de forma diferente por ser muito novo. No escritório eu não senti isso, porque exatamente por conta das pessoas que estão dentro do escritório, dos advogados que estão dentro do escritório. Mas eu já senti isso, por exemplo, no judiciário, entendeu? Despachando com o juiz ou com o assessor, ou conversando com algum Não, rapaz, eu sofro isso todo dia, cara. Sofro isso todo dia. As pessoas. O preconceito por o fato de eu ser muito novo, entendeu? Sim. Eu sofro muito com isso. É uma coisa que eu sofro demais. Então eu entendo bem a sua dor. Na verdade, com essa barba que você tá, ninguém vai dizer que eu sou mais velho do que você, né? Muito embora eu tenha 23, não, tô com 29 agora, né? Eu tenho 5 anos a mais do que você, mas você com essa sua barba, você tá com cara de velho, e eu sem a minha barba tô com cara de novinho, né? Tem até aquela... da advocacia. Chega no Navarro, o povo vai achar esse estagiário aí com você. Né? Eu sou estagiário, mas eu passo sempre por isso. Sempre me pedem o RG, muito identidade, difícil. cara. Quando eu vou entrar em algumas festas, assim, é uma dificuldade. Eu sofro muito com isso. Sofro muito. Difícil. Meu cara, olha, eu quero fazer uma declaração de agradecimento a você. Você foi um estagiário muito dedicado, inovador, sempre com ideias fora da caixinha. Desde o começo da sua atuação dentro do nosso escritório, você sempre foi marcante. Não só através da inteligência, mas também numa proatividade. Uma pessoa que nunca precisei ter nenhum tipo de exigência a mais, porque você sempre deu uma força, uma energia de trabalho, energia profissional acima da média. Então, queria lhe agradecer por toda a dedicação como estagiário e agradecer muito mais a sua dedicação como advogado. Porque eu sinto que você veste a camisa do escritório, sabe, Ítalo? Assim, quando você vem conversar comigo, várias coisas que estão fora do dia a dia, fora da normalidade, você realmente é um advogado diferenciado. Agora, tem um ponto que eu preciso lhe agradecer. O que você fez com a gente em 2020, assumindo essa função de controlador-geral do escritório, foi olhando agora tudo que a gente construiu ao longo desse ano, principalmente nesse segundo semestre, e todas as dificuldades que nós enfrentamos. O escritório deve muito a você, o escritório reconhece demais a sua dedicação, a sua inteligência, o seu compromisso, a sua responsabilidade. Então, para além de super inteligente, você é alguém que a gente confia integralmente. Então, espero que a gente só tenha aí mais uns 50 anos juntos, como advogados, trabalhando conjuntamente, porque tenho certeza que isso vai ser bom, tanto para mim quanto para você e para todos aqueles que convivem com a gente no escritório. Então fica oficialmente um agradecimento e um reconhecimento pela pessoa tão especial que você é e primordialmente pela força que você deu nessa atuação tão estratégica que é a atuação da controladoria. Assumir uma função substituindo a Evelyn Lisboa não é fácil, né? Mas você deu conta do recado. Você passou com nota 10 e menção honrosa, indicado para publicação e que fique para sempre gravado na história do escritório. Muito obrigado mesmo, cara. É um prazer enorme conviver com você. E aqui até a Carla Tupã está mandando um abraço aqui. Parabéns, Ítalo. O papel de controller é muito importante. A Carla Tupã sabe disso mais do que ninguém, porque quem está vendo aí esse perfil, Juris Controller, é o perfil da profissional que nos deu a consultoria para montarmos a nossa controladoria jurídica. Quem for da área jurídica pode seguir esse perfil aí, porque é de uma profissional extremamente importante e especial, que é a Carla Tupã. Mas, meu caro, você, nota 10 com louvor. Muito obrigado pelo grandioso trabalho que você fez em 2020. Agradecer pelo tempo destinado ao escritório e pelos incômodos das nossas ligações, das nossas conversas,
Pedir desculpa à doutora Fabiana Borges Janina, que é uma mãe fantástica. O Ítalo fala isso com muito prazer. Então, agradecer a você e a toda a sua família. Muito obrigado pela nossa conversa aqui. É um prazer enorme bater esse papo contigo para ficar registrado para todo sempre, meu irmão. Eu queria agradecer também a confiança depositada pelo escritório em mim, tanto no começo do ano em me contratar como advogado, quanto agora no meio do ano em me colocar como controlador do escritório. Tenho certeza e agradeço imensamente por todos os aprendizados que eu tive durante esse período. Com certeza isso vai acrescentar muito na minha carreira jurídica. E eu acho que 50 anos são poucos. Acho que a gente tem que aumentar isso daí para uns 60, 70 anos. Porque eu não quero sair do escritório tão cedo, porque é um ambiente de trabalho. Eu acho que até o Thiago comentou sobre isso na live que você fez com ele de manhã. É um ambiente de trabalho que eu acho que eu não vou encontrar em qualquer outro lugar dentro do mercado de trabalho. Porque todo mundo se dá bem com todo mundo. Obviamente tem algumas briguinhas aqui, outra ali, mas 10 minutos depois já tá todo mundo se abraçando de novo. Não agora, deixar claro. Um período de quarentena, não agora, mas na época discutia com a Bianca, quando via tava os dois brigando, gritando lá na sala, aí saía cada um, 10 minutos depois estavam os dois lá, brincando, tirando foto, zoando com a cara do outro. Então, assim, só tenho a agradecer também ao escritório e todos os advogados que estão aí dentro, são todos, tem um lugar muito guardado no meu coração, são todos muito especiais. Obrigado, meu caro. Para todos que estavam aqui nos ouvindo, essa é uma live especial em comemoração aos 7 anos que nosso escritório completou agora em 2020, em novembro de 2020. E a gente, dentro desse projeto, eu entrevistei quase que todos, ainda faltam mais 3 advogadas. Entrevistei cada um dos advogados que trabalham com a gente para que a gente possa fazer com que toda a comunidade, os clientes, os amigos, conheçam cada uma dessas pessoas tão especiais. Então, queria agradecer aqui ao final ao Thiago, que ainda está acompanhando a gente, ao Eduardo, a Carol Lima, ao Lucas, o Luquinhas está aí com a gente, a Carla Tupã, Matheus Garcia, meu caríssimo amigo de Rio Real. Depois eu vou até ligar para Matheus para a gente bater um papo, quem está precisando. A Priscila, a Vanessa, minha prima querida da Alemanha, a Tati, a maior advogada de controle desse país, a mulher que manda no TCU, doutora Kate, doutora Bianca Araújo, Fabiana Borges Zanina, mãe do Ítalo, doutora Júlia Martins, Juranil da Costa Zanina Filho, a Mônica Borges Souza e o Hudson Veiga. Meus caríssimos amigos, obrigado por terem acompanhado a nossa live aqui até o final. Ítalo, Feliz Natal e a gente se fala na segunda-feira na nossa reunião de comemoração do ano de 2020. Um forte abraço, meu irmão, tudo de bom. Beijo, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem. Até mais.